Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é João do capítulo 16 ao capítulo 19. Temos mais um momento de conversa de Jesus com os discípulos. Uma oração que Jesus fez, inclusive orando por mim e por você. Dá uma conferida lá no capítulo 17, no versículo 20. O texto também fala a respeito da prisão de Jesus, todo o processo, a crucificação e a sua morte. No mundo nós passamos por aflições, disse Jesus. Ele não pediu que nós fôssemos tirados do mundo, que só tivéssemos todas as coisas em ordem, mas ele pediu que nós fôssemos guardados do maligno. Ele não disse para termos todas as soluções. Antes, ele disse que nós passaríamos sim por aflições. Mas ele nos chamou a ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Não nos abatemos definitivamente diante das dificuldades, que podem sim nos chatear, nos incomodar, mas elas não são definitivas. Temos que ter bom ânimo diante das coisas que acontecem. Mesmo que seja para esperar apenas para a eternidade, nós temos sim uma solução no Senhor. Muitas vezes ela chega e nós já desfrutamos muito antes, durante o tempo que nós estamos aqui, já desfrutamos essa solução que o Senhor tem. Mas mesmo que tenhamos que esperar para a eternidade, ainda assim nós podemos confiar no Senhor. Sempre perseguiram os profetas, e sempre que fizeram isso, as pessoas acreditavam estar fazendo a vontade de Deus. Jesus deixa claro que os seus seguidores vão passar pela mesma situação. E quando nós olhamos depois dos eventos, até temos a impressão que poderia ser diferente, que as pessoas fizeram errado de uma forma tão absurda, tão estranha, mas quando nós estamos passando pela situação, geralmente nós achamos que aquele que revela a vontade do Senhor está errado. Porque as pessoas gostam apenas das boas revelações, das coisas que são mais agradáveis. E algumas revelações apresentam questões duras, questões de punição, necessidade de mudança, de conversão, e aí geralmente as pessoas não gostam. Querem só que, não, sou filho do rei, então eu tenho que ter tudo do bom e do melhor. No mundo tem aflição, né? Só que com a direção do Espírito Santo nós podemos sim discernir todas as coisas, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós podemos discernir da forma correta. Ou, mesmo que estejamos errados, nós podemos achar que estamos fazendo a coisa certa e em nome do Senhor, como muitos fizeram ao longo da história. Eles acreditavam que estavam fazendo a vontade do Senhor. Talvez alguns fizeram apenas por politicagem, por vontade própria e usaram a fé como escudo apenas para esconder os próprios desejos. Mas outros foram sinceros diante do que estavam fazendo, foram sinceros diante do erro que estavam cometendo, porque não buscaram realmente a vontade do Senhor. E aí nessa sinceridade acreditavam que tinham razão. Não fizeram apenas por mero desejo pessoal, por vontade própria, mas fizeram por acreditar estar fazendo a vontade do Senhor. E na verdade estavam indo completamente contra essa vontade do Senhor. Jesus manifesta de forma completa o Pai. E a nós é permitido conhecer o Pai por parte de Jesus, para que nós saibamos a vontade do Pai e que possamos então viver de acordo com esse entendimento que é revelado, guiados pelo Espírito Santo. Toda a história envolvendo a prisão, crucificação e morte de Jesus, nós já conversamos quando falamos a respeito disso em outro evangelho. Mas João apresenta sim alguns detalhes a mais que nós podemos ler, conhecer e juntar com toda a história que já conhecemos e que foi contada pelos outros evangelistas. Nós temos 4 evangelhos que é para não ter mesmo a visão de uma única pessoa. É para ter detalhes diferentes sim, porque as pessoas, quando observam as situações, elas falam dando ênfases em situações diferentes. Eu não estou falando de pessoas dizendo coisas erradas a respeito do que viram, mas se 2 pessoas
tiverem a chance de acompanhar a mesma mensagem, pode ser que elas digam duas coisas verdadeiras que chamaram mais a atenção delas na mensagem como um todo. E o que elas falam acaba complementando para dizer da mensagem como um todo. Mas cada uma vai ter um ponto de vista para aprofundar um pouco mais, para dar mais ênfase. Eu não estou falando de falar de coisas erradas, eu estou falando que cada um sim pode ver uma coisa diferente, não no sentido de eu vi uma coisa que ninguém viu. Não, aquilo chamou mais a atenção dessa pessoa. As outras coisas chamaram a atenção de outras pessoas. E aí então nós temos 4 evangelhos exatamente para isso, para que cada um pudesse contar o seu ponto de vista e mostrasse aquilo que viu das coisas do Senhor e pudéssemos ter uma história completa, sem segredos. Porque quando surgem os evangelhos conhecidos como apócrifos, e muitos aparecem nas notícias, quando foi descoberto o evangelho de não sei quem, de não sei o que tá. Esses evangelhos apócrifos, quando surgem no meio do gnosticismo, muitos deles aparecem com a promessa de ter um segredo especial a respeito de toda a história, apenas para os iniciados dentro do conhecimento que está sendo passado, mas o cristianismo não reconhece muitos desses textos como realmente inspirados. Talvez alguns textos até possam ser tidos como interessantes para conhecimento, mas a grande maioria não são reconhecidos porque trazem lições diferentes. Tem essa coisa de ter um segredo que é revelado apenas aos iniciados dentro daquele entendimento, e isso não tem nada a ver. Nós temos 4 evangelhos exatamente para isso, para deixar claro que a mensagem não tem segredos. Ela é a revelação do Pai e do plano de salvação através de Jesus, sem segredos. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.